Então, em Jeremias, este capítulo 17, versos de 5 a 10 que nós lemos, Deus falando sobre o homem, sobre a nossa maneira de viver a vida e de nos relacionarmos com Ele, com Deus. Então, Jeremias foi um profeta, um dos profetas que atuou durante um período mais longo. Ele era novo quando começou, e ele foi uma pessoa que enfrentou muitas dificuldades, porque o contexto social, o contexto da liderança de Judá, o rei e os príncipes, estavam muito afastados de Deus, estavam todos com um pensamento completamente distante daquilo que Deus tinha proposto. Então Jeremias sustentava a palavra de Deus e toda a elite tinha uma visão diferente e o povo ficava confuso. Era uma época que Nabucodonosor tinha vindo, já era um imperador de vários reinos à volta. Nabucodonosor, há alguns anos, havia cercado Jerusalém, a capital de Judá, e Deus tinha dado uma palavra para Jeremias, dizendo para o rei e os líderes irem para o cativeiro junto com Nabucodonosor. E assim foram. O rei Joaquim se entregou e foi para o cativeiro, junto com o rei e toda a sua casa e as pessoas que serviam no palácio. Também foi Daniel e seus 3 amigos. Agora, já tinha passado algum tempo, o Nabucodonosor colocou um outro preposto lá, o tio de Joaquim, o Zedequias, e esse Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor e também contra a palavra de Deus, e estava aquela confusão. E aqui neste trecho, Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e se aparta do Senhor, seu Deus. Então, às vezes a gente ouve essa expressão, maldito o homem que confia no homem. Então, a ideia que fica nós não devemos nunca confiar em ninguém, porque o ser humano é imperfeito, o ser humano é passível de errar. Mas o texto aqui não está dizendo isso especificamente. O que o texto está dizendo? O homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, ao invés de confiar em Deus. Quando a gente confia no homem, se apoia no homem, tem a esperança no homem, nós caímos nessa armadilha que está dita aqui. Vai ser como a tamargueira no deserto. E essa pessoa que confia no homem faz da carne o seu braço, vai viver na terra salgada e inabitável, mesmo que conviva com um monte de gente. Aqui é uma imagem. O que é a pessoa, uma tamargueira no meio do deserto, na terra salgada? É uma pessoa que não tem socorro, não tem ajuda, não tem tecido, não tem sustentação. E agora ele diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será
como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, como é o caso do Salmo 1. Crê, confia na palavra, então é como a árvore plantada junto ao ribeiro, as raízes vão até as águas. Mesmo tendo calor, tendo pressão, tendo problemas, tendo tribulações e dificuldades, tem uma fonte, tem onde buscar alimento. E então, qual é a lição que a gente pode aprender sobre aquele que confia em Deus e aquele que confia no homem? Qual é o entendimento que a gente, como cristão, tem a respeito da condição e da natureza do homem? Como se o estudo do homem, na ciência, é a antropologia. Qual é a antropologia bíblica? Como a Bíblia estuda e analisa e avalia o homem? E qual é a antropologia secular? Como é que o homem se estuda, se avalia e diz que é a sua condição? Então, numa visão secular, a noção de evolução, a noção de que o homem veio, evoluiu dos primatas, e que não tem um Deus que criou o céu e a terra, e que os problemas do homem, eles são de natureza social, eles são de natureza psicológica. Então, o contexto, a família, questões financeiras, econômicas, a opressão, a injustiça, tudo isso é que faz o homem ser infeliz. Tudo isso é que faria o homem errar, ser injusto porque foi injustiçado. Este é o conceito da antropologia secular. Qual é o conceito da Bíblia? A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Então há um Criador. E não é um Criador que criou assim e largou para lá. A Bíblia diz que o nosso Deus é Adonai, Yahvé. E Yahvé é o Deus que se relaciona, que faz uma aliança com o homem, que se importa com o homem. E o que a Bíblia diz do homem? A condição do homem. Diz que o homem se afastou de Deus, deu as costas para Deus e resolveu desenvolver a civilização, o conhecimento, de maneira independente de Deus. E que esta condição espiritual impactou o homem na vida psicológica e na vida física. Então o homem, quando pecou, a Bíblia então traz o conceito do pecado, que foi essa ruptura do ser humano com o Criador. E esta ruptura trouxe a marca da morte. O homem passou a envelhecer e morrer fisicamente. Psicologicamente ele passou a viver meio que em torno dele. E espiritualmente ele perdeu a conexão com Deus. E a Bíblia diz que o problema do homem
primário, fundamental, é este afastamento de Deus. E que, porque nós, humanos, nascemos nessa condição de pecadores, estamos afastados, nós erramos, nós pecamos, cometemos erros, falhamos, e os nossos erros criam uma barreira entre nós e Deus. Então, quando diz aqui, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, está dizendo que o homem, quando coloca a sua esperança no outro homem, quando pensa e idealiza a sua vida, o seu futuro, quando tem expectativas de que o outro homem vá resolver problemas na vida dele, que coloca a sua esperança de apoio, esse homem vai ser como a tamargueira no deserto. Esse homem vai sofrer, vai ter que se virar sozinho. Ao passo que, quando a pessoa tem o temor a Deus e coloca a sua esperança em Deus, apesar dos demais seres humanos serem imperfeitos, como ela mesma, o Senhor perdoa os seus pecados e perdoa os pecados dos seus irmãos, e o Senhor socorre você, e a palavra de Deus vai funcionar como um rio subterrâneo, como fonte de água. Deus vai te nutrir, você vai colocar sua esperança nas promessas de Deus, na pessoa de Deus. Claro que nós, como pessoas humanas, somos imperfeitos e vivemos no meio de pessoas imperfeitas, então nós passamos por tribulações e sofrimentos, e também temos frustrações, decepções e lutas com Deus, com a palavra de Deus, com os cristãos. Também temos. Também nos decepcionamos com as pessoas próximas, sofremos. Ou seja, o fato da gente ter fé não isenta a gente da nossa própria humanidade e de, no convívio com as outras pessoas, ter problemas. Só que quando a gente tem fé, a gente sabe que tem um que é o nosso Salvador. Tem um que conhece todas as coisas. Aqui neste texto, no verso 9, Deus diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? É muito interessante esse texto, como outros do Velho Testamento. Quando fala de coração, está falando do mundo interior. A nossa mente, ela tem dois andares, o consciente e o inconsciente. Esse inconsciente é o que a Bíblia chama de coração. A psicologia fala que é inconsciente porque esse pedaço da sua mente, da sua alma, da sua pessoa, essa parte de você, você não conhece, você não tem consciência, mas não quer dizer que isso não influencie você. O que quer dizer é que tudo aquilo que você viveu ao longo da sua vida foi sendo guardado no seu inconsciente, no seu coração,
E tudo isso formou você, fez você ser o que você é. E por que chamam de inconsciente? Porque é uma área do nosso interior que a gente não consegue sondar, que a gente não consegue vasculhar. É como se você tivesse um computador, mas tem uma área, um conjunto de arquivos e de programas que requer uma senha para entrar ali. Você não tem a senha, você não acessa aquilo. Nossa mente funciona assim. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Enganoso e perverso, porque a maldade está no coração do homem, o pecado. E pense, não é uma pessoa que tem o coração enganoso, não é não, mas aquele cara, aquele ali, ele é malandro, ele é 171, aquele cara é mau caráter. Então aquele tem o coração enganoso e perverso. Não, o seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso e perverso, mau. Somos maus por natureza. Só que por uma questão de educação, de formação, de valores, de fé, você não deixa essa maldade aparecer. Você procura se manter num caminho correto, moral e legal. Você procura se manter dentro de um princípio de valores, mas nem por isso o seu coração deixa de ser enganoso. Então, uma coisa é a pessoa que vive passando a perna nos outros. Então ele tem um coração enganoso e ele usa toda essa astúcia do coração dele para enrolar as outras pessoas. Outra é a pessoa que não vive enganando os outros, não vive passando a perna nos outros, mas tem essa mesma natureza humana de ter gosto de espezinhar o outro, de competir, de humilhar. Eu sou melhor, você é pior, de fazer fofoca, de contar uma mentirinha. Somos pecadores. Por isso, quando alguém diz: eu não confio em ninguém, você diz: essa pessoa ela não é boa. Mas não é isso que a Bíblia ensina que nós devemos ser. Desconfiados por excelência. Pastor, mas o coração do homem não é enganoso e perverso? É. Então a gente deve confiar em todo mundo? Não. Existem como se fossem dois extremos ruins nessa área dos relacionamentos. Um extremo é a pessoa que desconfia de todo mundo, não confia em ninguém. Essa pessoa, ela vai ficar mal, porque ela diz: mas todo mundo tem o coração enganoso e perverso, eu não confio em ninguém, já passei por poucas e boas, não quero sofrer mais. Então, nesta posição, a pessoa não fica feliz, não fica bem. O outro extremo é a pessoa confia em todo mundo, cegamente, ingenuamente, infantilmente. E ela vai se dar mal. E ela vai sofrer por isso. Tem expectativas
muito maravilhosas e idealizadas das outras pessoas e alô? Tem expectativas maravilhosas e idealizadas das outras pessoas e ela vai se frustrar. Vai se frustrar. Então, como lidar com isso? Como é que Jesus lidava com isso? Jesus desconfiava de todo mundo? Não. Jesus confiava cegamente em todo mundo? Não. Ele bem sabia o que estava no coração do homem, ele sabia dessa condição da natureza de pecado. Sabia. Mesmo assim, ele acreditou. Mesmo assim, ele escolheu os 12 e os 70. Mesmo assim, ele escolheu você, sabendo que você é humano, é pecador e é imperfeito. Então, agora, vamos pegar uma outra antropologia da Bíblia. É a natureza de Jesus. Diz lá em Isaías, capítulo 7, verso 14: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, quer dizer Deus conosco, Emanuel. Aqui é uma profecia que se cumpriu, é uma profecia que se cumpriu na vida de Maria, através de Maria. O anjo visitou Maria e declarou para ela que ela iria ter um filho, e que esse filho seria chamado o Santo, o Filho de Deus. E ela disse: mas como eu vou conceber se eu não tenho vida sexual ativa? Eu sou virgem. O anjo disse: virá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e você vai conceber. Então, no caso específico de Maria, no caso específico de Jesus, houve esse milagre. O Eterno visitou o ventre de Maria, e ela mesmo sendo virgem, gerou um filho. José, que era seu noivo, quando soube que ela estava grávida, ele pensou em abandoná-la. E um anjo de Deus apareceu em sonho para ele e falou: olha, ela está grávida pela ação do Espírito Santo. Você vai receber esse menino e vai dar a ele o nome de Jesus. É interessante porque Deus revelou para José como deveria ser o nome do filho de Maria. Então, a pessoa de Jesus é diferente de todos os outros seres humanos que pisaram sobre a terra. Ele tem uma dupla natureza, humana e divina. Para se tornar humano verdadeiramente, ele teve que se despojar de parte dos seus atributos divinos. Paulo diz: ele se empobreceu. Então Jesus, humano, filho de Maria, era um bebezinho frágil, poderia morrer. Quando Herodes matou as crianças de Belém, ali era uma estratégia de Satanás para destruir, matar o Salvador, o Filho de Deus.
Mas Deus avisou a José em sonho e ele escapou para o Egito, protegendo a criança e a sua mãe. Mas então essa natureza de Jesus, ela era verdadeiramente humana, e ele abriu mão de alguns dos atributos de Deus, que é onipotente. Jesus era mortal, então não era onipotente, porque onipotente não pode morrer. Onisciência, Jesus não tinha uma mente que sabia tudo ao mesmo tempo, ele tinha revelação, mas ele não sabia tudo que todos estavam pensando, tudo que estava acontecendo, tudo no mundo inteiro ao mesmo tempo. Não, ele tinha uma mente humana como a nossa. Quando ele estava nos relacionamentos, ele sabia o que o outro estava pensando, porque o Pai revelava para ele. E Jesus não era onipresente, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, essa natureza, esse mistério da natureza divina e humana é um milagre. E nós celebramos o Natal, celebramos este milagre, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus te amou, Deus olhou para você, para mim, para todos nós, e viu que nós não conseguiríamos nos salvar. Você está num buraco, você não consegue puxar seu cabelo e tirar você do buraco. Você precisa de um que puxe você do buraco, que tire você do buraco, alguém que salve você. E Jesus é esse, porque ele cresceu como homem santo, justo, sem pecado, e ele se ofereceu a Deus em nosso lugar, para lavar os nossos pecados, para limpar as nossas imperfeições. Ele morreu, ele foi sacrificado, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós temos um Salvador. Quando a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e não confia no Senhor, de alguma maneira, quando você olha emocionalmente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente, esperando que alguém, um homem, uma entidade, uma instituição, uma ideologia vá trazer solução para a humanidade, você está iludido, enganado. Mas Deus nos amou e enviou aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o Salvador, e nele você pode confiar. Ele perdoa os seus pecados, ele salva você e ele faz você perante Deus justificado. Então, embora Jesus soubesse o que havia na natureza humana, ele também não era desconfiado o tempo inteiro. Então, quando ele diz: sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes, ele está dizendo: olha, esse mix da simplicidade, não sai acusando, criticando, desconfiando de todo mundo. Seja simples, saiba que todo ser humano é pecador e imperfeito. Agora, se você for só simples como a pomba, você vai se ferrar, porque você vai rezar na cartilha da ingenuidade. E sede prudentes como as serpentes. Jesus não disse sede maliciosos como a serpente,
sede desconfiados como a serpente. Não. Presta atenção. As serpentes são animais ariscos que não se expõem e têm muita intuição para se proteger. Então, esta química da simplicidade, da prudência, é que vai fazer a gente aprender a andar. Não ter expectativas muito exageradas e elevadas das pessoas ou das respostas e soluções humanas. E pensa que na caminhada com Deus, a gente precisa aprender a fazer a nossa parte e confiar nele. E como a árvore plantada junto ao ribeiro, o Senhor nos dá nutrição, nos dá nutriente, Ele nos dá força. Então, quando você enfrenta um deserto, um dia difícil, um ano difícil, problemas, tribulações, você busca, você se apoia nele e ele te dá força, e você avança, e você pede ajuda, e ele ilumina você, e vê o cara que é mau caráter. Aquele cara que é mau caráter é diferente da maldade e das perversidades naturais do ser humano. O mau caráter é o cara que botou essa perversidade natural do ser humano para fora e vive desse jeito que se dane os outros, mete o pé na jaca e vai. Essa pessoa mau caráter, manipuladora, é uma pessoa perigosa. Ah, mas vou sair confiando em todo mundo? Em princípio, sim. Simples como a pomba. Prudente como a serpente. Você sabe que todo mundo pode pisar na bola. E aprende a confiar um pouquinho aqui, a amar um pouquinho ali, e se conectar, e vai, com a ajuda do Senhor, aprendendo a caminhar. Vai aprendendo a lidar com a sua natureza humana imperfeita, vai aprendendo a se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, e vai aperfeiçoando, desenvolvendo a sua caminhada com Deus. Quanto mais Deus ilumina você e você se percebe, se enxerga, se arrepende e se apoia em Cristo, mais você é capaz de perceber o outro na humanidade dele. Nem por isso você vai excluir, rejeitar o outro. O Senhor olhou e viu a sua humanidade e perdoa seus pecados, e lava, e diz: meu filho, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te dou um novo coração, eu te dou uma nova natureza, eu sou teu pai, me dá a mão aqui que eu vou te guiar. Então, você, quando vê a imperfeição do outro, você também vai aprender a ter essa atitude. Não é passar a mão na cabeça, nem espezinhar. Você vai aprender que a mesma misericórdia de Deus que foi revelada para você, em você, na pessoa de Cristo, você também vai ter com o seu próximo. E aí vai aprendendo a caminhar, aprendendo a andar, aprendendo a mudar. Em Jeremias 17 também, no verso 14, diz assim: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Então, nele a gente pode confiar e pedir para Ele nos curar fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, para nos transformar. Amém. Vamos orar.